A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um vídeo aqui no canal. Confesso que esse é um vídeo muito desafiador para fazer, porque é um vídeo onde o meu coração vai ser exposto. E se você ainda não segue o canal, eu já quero te dizer, segue o canal e acompanha tudo que o Senhor está fazendo. Vamos a um diário de mudança e vamos seguir com o vídeo, amém? Vamos embora? Vamos lá, povo de Deus. Esse é um vídeo onde o Senhor, essa madrugada, Ele me impulsionou a escrever e falar tudo que Ele gostaria que fosse exposto nesse lugar. Vocês sabem que nós estamos em mudança e começamos aqui o diário de mudança. Já liberei algumas mudanças externas, mas o Senhor me convocou para liberar para vocês algumas mudanças internas. Coisas que nem todo mundo teve acesso, coisas que só foram minha e dele, que ele me autorizou a compartilhar. E eu quero muito te convidar, porque eu entendo quando Deus nos chama como cartas vivas para ser lida, para ser vista. Isso transforma a vida de outros. Talvez, assim como eu, existam coisas na minha história que Deus quer falar a partir disso para você também. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo em João 15. João 15 foi um dos capítulos desde o ano retrasado, do ano de 2022, que o Senhor começou a trabalhar no meu coração. No ano de 2023 eu segui mastigando João 15. E esse ano o João 15 fez muito sentido para mim, principalmente nesse versículo que a gente vai ler. João 15, versículo 16 e versículo 17, diz assim, eu vou ler na versão NVT, que tem sido a versão que eu tenho lido esses dias, diz assim. Vocês não me escolheram, eu escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedides em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Durante toda a minha vida, principalmente na minha infância, eu não tive uma infância feliz. A minha infância ela foi bem difícil. Eu precisei lidar, acredito que muitas que estão me assistindo já passaram por muitas dificuldades, mas eu tive que lidar com algumas coisas relacionadas ao abandono, relacionadas à rejeição. E isso foi muito doloroso e isso influenciou muito significativamente na minha adolescência, na minha juventude, inclusive na minha fase adulta. E aprender isso em Cristo, lidar com isso em Cristo foi muito poderoso para mim. Construiu algo muito poderoso em mim, em Deus. E uma das coisas que mais me deixava muito frustrada era nunca ser a escolha. Isso é forte, né? Nunca ter sido a escolha de alguém. Isso era muito difícil para mim lidar. Porque eu lembro que na infância eu não era a escolha. Na minha infância, o meu pai precisou ir embora, os meus pais se separaram. E ele precisou ir embora. E diante daquilo ali, nós precisávamos, eu e minha mãe, precisávamos de um abrigo. E nós fomos passar um tempo em Maceió, na casa de familiares. E eu lembro que quando a gente voltou, a nossa casa, que era uma casa com a família paterna, meus avós, o meu avô, os meus avós precisou vender a nossa casa. E aí a gente ficou assim, sem casa, sem teto. E fomos morar com a minha avó materna. E assim, depois disso, tudo na minha vida assim, desmoronou muito, minha vida bagunçou muito, a minha personalidade sendo forjada, porque eu tinha ali uns 5 anos de idade. E foram anos muito difíceis, assim, muito difíceis. E eu lembro nitidamente, até esses dias conversei com manhã sobre isso. Eu lembro nitidamente, assim, o esforço de manhã para trabalhar, para lutar, para que a gente pudesse ficar bem. Mas eu olhava e eu não era escolha. Eu não era escolha de família. Eu não era aquela que alguém olhava e dizia assim, eu não era uma escolha.
a minha personalidade foi ficando muito arisca, eu criei uma autodefesa muito ferrenha. Eu precisava, assim, eu tinha uma necessidade de muita defesa, porque eu me sentia não defendida, não escolhida, nem de ambas, de família, nas brincadeiras quando criança. Gente, isso era tão forte para mim, porque quando criança eu queria ser escolhida. Numa brincadeira, eu era a última a ser escolhida, eu não era escolhida como amiga. Eu olhava para o ciclo de amizade e ali tinha aquelas amigas que sempre priorizavam outras e eu nunca era priorizada. E eu não conto isso com dor e não conto isso com o lado vítima, porque é o que eu quero que você entenda do que Deus fez e está fazendo. E eu não me sentia escolhida de forma alguma, eu não sentia a minha voz sendo ouvida em nenhum momento, pelo contrário, eu me sentia silenciada, apagada, escondida, desacreditada, e aquilo era muito doloroso. Aquilo me esmagava todos os dias e eu fui crescendo nesse ambiente. E chegando na fase da adolescência, aquilo aumentou muito, porque cresceu em mim uma rebeldia muito grande. Cresceu em mim uma resistência muito grande. Mas o Senhor, diante de tudo isso, mesmo que eu não escolhesse o Senhor tinha me escolhido. E eu fico tão alegre com Jesus sobre isso, eu sou tão feliz com Jesus sobre isso, porque nos meus 10 anos, eu estava na casa da minha avó paterna, e eu ouvi nitidamente Jesus me convidando para ir na igreja, porque ele queria falar comigo. E eu dizia assim, tem alguém me chamando. E ali, automaticamente, eu me vesti de crente. Eu não era cristã, eu me vesti de crente, né? Eu ia para uma assembleia aqui na minha região. E eu fui escondida, meninas. Eu fui escondida para a igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, estava cantando o hino 15 da harpa cristã. Ali foi o meu primeiro encontro com Jesus. O meu primeiro encontro com Cristo. Muito rebelde, muito braba, muito... Eu tenho uma plantinha aqui no Nordeste que o pessoal chama ela de... Como é o nome, meu Deus? Eu esqueci o nome da plantinha. Depois eu me lembrar, eu digo que quando você toca, ela se fecha todinha. Eu era aquela plantinha. Se você olhasse para mim com um olhar estranho, eu já tinha uma resposta na ponta da língua. Eu sempre arrumava inimizades porque eu não aceitava que ninguém falasse nada. Mas nesse dia o Espírito Santo me chamou e eu fui. Eu fui. Quando eu cheguei, estava cantando o hino 15 da harpa cristã. Ó, com cego andei, perdido vaguei. Quando eu ouvi aquilo abraçou a minha alma, aquilo... Eu não sei nem explicar, e eu sabia que era Jesus. Eu sabia que era Jesus me chamando para o arrependimento. E foi o meu primeiro encontro com Cristo, e ele dizia que me queria, e ele dizia que me escolhia. E não ser escolhido por pessoas, não ser escolhido em situações, acaba sendo muito comum na vida daqueles que ele escolheu. E eu já quero liberar isso para você, que se de alguma forma você não era escolha de família, não era escolha em ambientes, não, ou se sente que não é escolhida por alguém, eu quero te dizer que provavelmente é o Pai dizendo para você, eu escolhi você. E dentro de tudo isso eu cresci, meu testemunho é muito grande, nem tudo eu tenho liberdade para expor, porque inclui pessoas, inclui situações, constrange também pessoas, e tem coisas que é só minha com ele, que talvez ele nunca vai me liberar a falar. Mas dentro de tudo isso, crescia em mim, deixava o meu corpo com marcas, deixavam o meu emocional com marcas. Mas eu precisava ser a escolha. Quando o Senhor falou comigo esses dias, vocês sabem que a gente está no diário de mudança, eu estou falando sobre transições.
E eu tô trazendo história de lá de trás para mostrar para vocês que tudo o Senhor reverte para a glória dele. E essa mudança atual, essa transição atual, também aponta para coisas que ele queria mexer lá dentro. Porque primeiro é do lado de dentro. Não adianta nós querermos uma mudança externa, nós queremos mostrar uma mudança quando não é natural, quando não é genuína, quando não é interna. Então, primeiro foi do lado de dentro. E quando o Senhor falou comigo esses tempos agora de transição, e ele disse assim: filha, eu vou mudar tudo. Eu vou mudar você e eu vou mudar vocês de lugar. E eu vou mexer em tudo. Meninas, eu sempre amava aquele versículo de Isaías 43:19, quando ele diz assim, ó: eis que farei coisas novas. Quando eu ouvi esse versículo, eu almejava pelo novo de Deus. Eu queria viver o novo de Deus em todas as esferas da minha vida. Porque eu cresci parecendo que eu nunca acessava o novo. Sabe aquele lugar que parece que ele sempre está te trazendo para um retrocesso? Ele sempre está te fazendo retroceder? Então, almejar o novo era algo que queimava dentro do meu coração. Meu coração queimava para viver o novo. Mas quando ele disse: eu vou mudar você, e eu vou mudar tudo, eu vou remexer em tudo, eu entendi automaticamente o que ele queria fazer. Ele não me deixou dúvidas. Ele não me deixou dúvidas. E eu sabia que isso seria muito doloroso. Eu sabia que isso mexeria em coisas que eu não queria mexer. Eu sabia que a mesa, ela ia reduzir ainda mais. E eu não queria isso. Porque eu carregava comigo esse lugar tão confortável agora, de que agora eu estava sendo escolha. Agora eu estava sendo abraçada. Agora eu estava sendo benquista. Mas ele dizia para mim assim: agora é agora que eu vou mexer tudo. E eu lembro que quando ele me disse isso, eu caí de joelho na minha sala. Ninguém sabe disso. Eu nunca compartilhei isso. Mas eu lembro que quando ele disse para mim que ia mudar, eu caí de joelho na minha sala chorando. E eu disse assim: não me deixe sonhar mais. Isso é tão forte. E eu disse para ele: não me deixe sonhar mais. Porque toda vez que eu acho que eu vou acessar aquilo que é o meu coração gritando, você vem e tira de mim. Porque era essa sensação que eu tinha, que ele estava retirando de mim, ou que ele não me queria mais sonhar, me deixar sonhar. Porque Deus tem um jeito de trabalhar que a gente não entende, meninas, sabe? Eu lembro que, diante de tudo isso, eu comecei a gerar dentro de mim uma insatisfação muito grande, muito grande. Essa insatisfação estava acabando comigo, porque eu começava a ter olhares humanos. O que é? Porque o que é uma vida de sucesso humanamente falando? É você ser bem-sucedida, é você ter uma casa muito confortável. Humanamente falando, é você ter carro, é você ter uma estabilidade financeira, é você não voltar mais para aqueles lugares aonde você já venceu, porque a sensação de ter vencido estações é não pisar mais nela. E a gente esquece que a gente pisa novamente no verão, a gente pisa novamente no inverno, a gente pisa novamente no outono, na primavera, porque essa é a nossa vida. E o sucesso humano é você ser visto, ser aplaudido, ser benquisto. E o Senhor, em um dia de muito confronto e esmagamento, até compartilhei com meu marido e a gente falou muito sobre isso. E ele até trouxe para mim, falando: Rei, qual foi o sucesso de Paulo? Porque Paulo, bem instruído, bem visto, não pelos cristãos, mas pela sociedade, bem quisto, bem visto, lutando por uma causa que ele acreditava que era genuína, ele abriu mão de tudo isso para viver Cristo. Porque você vai ver Cristo dizendo assim na cruz:
está feito. E você vai ver Paulo dizendo assim, combati o bom combate. Então é uma sensação de cumprir o que eu precisei cumprir. Porém, Cristo disse isso numa cruz. E Paulo disse isso numa prisão. Posto a ser decapitado, a ser morto. Então, sucesso em Cristo nem sempre vai ser aquilo que os nossos olhos e o nosso coração almejam. Sucesso em Cristo vai ser fazer a vontade do Pai. Eu lembro de Jesus quando ele teve um encontro com uma samaritana, com uma improvável, e os discípulos chegam e dizem assim, mestre, você comeu? E ele diz, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu me alimento em fazer a vontade do meu Pai. Então, voltando para cá, quando ele disse isso para mim, eu caí em plantas e eu falei, questionei, gritei, eu chorei muito, porque eu sabia o que ia acontecer, eu sabia as portas que se fecharia, eu sabia as mesas que eu não me sentaria, eu sabia o que eu precisaria ouvir e que não seria confortável. Eu ouvi do Pai dizendo assim, você é a minha escolha. E uma menina que sempre lutou por ser escolhida naquele momento, ouvia de Deus dizendo assim, você é a minha escolha. E ele não me deu satisfação nenhuma mais. Ele não me precisava me explicar nada. Ele só disse, você é a minha escolha. E aquilo acessou um lugar lá dentro de mim. Você é a minha escolha. E ouvi ser a escolha dele naquela circunstância, obedecendo o que ele estava me convocando para fazer, entrar nesse tempo de mudança, de transição. Ai, era tão difícil, minhas irmãs. Eu confesso a vocês que eu esperneei. Eu esperneei. O meu orgulho, o meu eu gritava. E ali ele estava revelando o meu coração. Porque eu olhava para o externo e eu dizia assim, eu identificava tudo que eu ia ouvir e o mundo gritava para mim dizendo fracassada. O mundo gritava para mim dizendo derrotada. E ele falava comigo, porque quando eu abria a Bíblia, eu ia lá para 1 Pedro 2:9 dizendo assim, geração eleita. Enquanto o mundo gritava fracassada, ele dizia, você é eleita, você é a minha escolhida. E era uma conta que dentro de mim não se encaixava. Um descontentamento terrível me abraçava. E eu olhava para os 4 cantos e eu dizia, meu Deus, eu não consigo construir nada. Parecia que eu não edificava nada, porque os meus olhos estavam muito terrenos. Os meus pés estavam fincados nessa terra. E o convite dele era esmagador demais para mim. Aquela mudança interna estava me chacoalhando. Aquele convite para uma obediência naquela proporção, naquele tamanho, estava mexendo demais comigo. Mas eu lembrava, ele me escolheu para frutificar. E o fruto não fala sobre mim, o fruto fala sobre ele. O fruto, porque você vai ver uma árvore, ela não vai escolher, hoje eu quero dar manga, hoje eu quero dar morango, hoje eu quero dar coco. Não. Ela frutifica de acordo com a semente. Ela frutifica de acordo com a árvore. Eu só sou, como diz lá em João 15, eu só sou os ramos, eu só sou os galhos. Ele é a videira verdadeira. Mas até entender isso era desafiador demais. Demais, minhas irmãs. E por que eu estou compartilhando tudo isso com você? Primeiro, eu estou te contando tudo isso por obediência ao Pai. Porque Ele foi muito claro comigo essa noite, me chacoalhando e dizendo do quanto que eu precisava contar. E segundo, talvez assim como eu, você se encontre nesse lugar de precisar entender os tempos do Senhor e a movimentação do Senhor. E terceiro, que é o que eu quero entrar agora,
Às vezes a gente tem tempo de cristão, passamos por tantas coisas com Cristo e achamos que está tudo bem, achamos que está tudo superado, achamos que está tudo ok. E quando Ele vem num chacoalhar desse, revela o nosso coração, a gente vê o quanto que a gente ainda precisa. Porque durante esse período, quando Ele falou comigo, quando eu olhava para casa, que a gente vai, né? E eu dizia assim, Senhor, eu vou voltar para essa realidade. Eu sou muito grata ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo, mas eu queria, porque a gente tem um desejo de ir além, de experienciar coisas maiores, de experimentar coisas melhores. E eu dizia assim, Senhor, eu vou voltar para cá, como que eu vou voltar? E eu olhava para os meus móveis, eu olhava para as coisas que a gente tem, e eu dizia assim, Senhor, tá tudo tão acabado, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos projetos, e eu queria tanto viver isso diferente. E eu lembro que em meio àquela insatisfação do meu coração, eu fiz uma carta para Deus. E eu fiz uma carta pedindo para Deus algumas coisas que eu gostaria. Eu queria ir para lá com mais conforto, eu queria olhar para os meus móveis e me encontrar. Porque eu tenho até alguns vídeos falando de quando a gente teve a enchente, que a gente perdeu tudo. Eu me dei uma sensação de satisfação olhando para os móveis atuais, porque eu olhava e dizia assim, nada tem meu jeito, nada tem o meu toque. Parece que nada é meu, porque não é minhas escolhas. E além de eu não ser escolhida, eu não tinha o direito de escolher. Era essa a sensação que eu tinha. E eu fiz uma carta para Deus. E fiz a carta e deixei ela lá, porque eu tenho esse hábito de fazer essa carta. E eu lembro que Jéssica, minha amiga, ela ligou para mim um dia e disse assim, Rê, põe uma carta para Deus e põe tudo como tu quer nessa nova estação. Fala para Ele como que tu quer. E eu disse, Jéssica, eu já fiz essa carta. Essa carta eu já fiz, e amém, vamos orar sobre isso. Mas aquilo dela dizer assim, faz uma carta para Deus, ficava na minha cabeça, faz uma carta para Deus. E aí eu fui ver minha carta, porque eu fiz e deixei. Mas eu fui ler minha carta, depois que ela me falou isso. E quando eu li a carta, eu fiquei tão confrontada com a carta que eu fiz, porque parecia uma carta de um funcionário pedindo aumento para o seu patrão. Sabe aquela carta sem intimidade, aquela carta sem verdade, aquela carta sem o que é real, sem detalhes. E aquilo ali revelou meu coração. Porque diante de tantos anos com Cristo, falando sobre a paternidade de Cristo, eu entendi que eu não sabia pedir para Ele como filha. Eu entendi que eu não sabia ser filha, porque eu nunca tive para quem pedir. Durante toda a minha vida eu não sabia pedir, porque todas as vezes, assim, eu sempre fui muito, meninas, eu sempre fui muito, muito abençoada. Era incrível como Deus, sem eu abrir a boca, Ele revelava o meu coração para alguém e aquela pessoa me abençoava. Eu sempre fui muito abençoada. Eu sempre fui muito cuidada. O Senhor sempre levantou anjos, pessoas na minha direção para cuidar de mim. E para quem eu deveria pedir, eu nunca pude pedir. Eu não sabia fazer isso. E quando eu li a carta, eu olhei e disse, Deus, eu não sei ser filha. Nesse sentido, eu não sei te pedir. Eu não sei revelar meu coração genuinamente para você. E Ele começou a me constranger. Eu lembro que eu chorei muito, liguei para Jéssica, chorei muito. E Jéssica disse, refaz. E eu comecei a refazer a carta. A carta cheia de detalhes de uma filha para um pai. Eu dizia, Senhor, eu preciso ser filha. Porque você me escolheu como filha. Você me escolheu como serva, mas você também me escolheu como filha. Através de Cristo Jesus, o Senhor fez de mim uma filha. O Senhor fez de mim co-herdeira e eu preciso me comportar como tal. E eu lembro que eu refiz toda a carta. E é incrível as mudanças de Deus. Porque coisas que parecem ser tão externas, o Senhor começa do lado de dentro. O Senhor começa fazendo isso intimamente. E eu fiz aquela carta, chorei muito, muito fazendo aquela carta. E eu acessei um lugar no Pai que eu não tinha acessado ainda e que eu achava que estava tudo bem. O Senhor curou a criança novamente.
Em áreas que eu achava que estava tudo bem, ele me fez olhar e dizer assim: você pode olhar para mim como um pai, você pode olhar para mim como um provedor, você pode olhar para mim como aquele que abraça, que abraça os teus sonhos. Você pode sonhar sim. Você pode encontrar em mim, porque em mim não há falta alguma. E aquilo foi tão importante para mim, minhas irmãs. E eu quero dizer a vocês que ele tem cumprido. Eu tenho visto a minha nova estação ganhando novas cores, ganhando novos formatos, ganhando nova essência. O Senhor tem sido tão fiel como sempre foi, mas Ele estava querendo me mudar. Ele queria que eu acessasse algo nele. Então, diante de tudo isso, diante desse diário de mudança, eu não quero simplesmente mostrar para vocês aquilo que é externo, aquilo que a gente está ganhando, aquilo que a gente está acessando, aquilo que o Senhor está fazendo também, porque também nem fala sobre nós, é muito sobre o reino dele. Nós já entendemos o que ele quer fazer com a gente esse tempo. As vozes que ele quer que nós damos a pessoas, a crianças, a mulheres que nunca tiveram voz. E hoje eu também entendo os meus processos, porque me faz acessar pessoas que estão passando por situações parecidas e até mesmo iguais a minha. Mas eu estou tão feliz com Jesus nesse novo tempo, e eu tive esse entendimento de ter sido escolhida por Deus para viver isso. E eu quero que você acompanhe uma vida real. O nome desse canal é o Ordinário da Rei, então é a realidade. Eu não quero que você só veja o que é externo, eu quero que você veja na íntegra aquilo que o Senhor é capaz de fazer. E se tem uma coisa que Ele foi capaz de fazer por mim, foi me escolher, mesmo eu sendo quem sou. Ele me escolheu. Mesmo eu não sendo a escolha de outros, Ele me escolheu. E eu finalizo dizendo justamente isso. Hoje eu sou grata, porque eu sou a escolha do amado. E talvez é tudo isso que você precisa entender. Mesmo em um ambiente onde você não é escolha, você se vê tão improvável, o Pai te escolheu. Então deixa ele acessar, te fazer acessar esse lugar de transição, esse lugar de mudanças. Porque enquanto parece que Ele quer mudar o externo, e Ele vai mudar, na verdade Ele quer mudar você, assim como Ele tem me mudado. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra tenha alcançado o teu coração. E acompanhe o canal, tem muito de Deus para acontecer por aqui. Fica com Deus.